Oi, gente, vamos ver aqui umas dicas rápidas para transformar frações em decimais. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando você tem uma fração onde o denominador é uma potência de base 10, é muito fácil transformar em decimal. Você vai ver o seguinte, o denominador tem um zero, o decimal vai ter uma casa decimal apenas. E aí a gente sempre vai repetir o número que já está no meu numerador. Então, vou colocar uma vírgula e deixá-lo com uma casa decimal. Reparem que aqui a gente tem 3 décimos, 0,3. 3 centésimos, eu vou colocar o 3. E quantos decimais vão ter esse número? 2, porque está sendo dividido por 100, que tem 2 zeros, então 2 decimais. Pronto, 0,03 ou também 3 centésimos. O 3 foi para a casa do centésimo. Olha outro caso aqui, vou repetir o número inteirinho que eu tenho no numerador. Quantas casas decimais? 2 zeros, 2 casas, 1, 2, 3,78 ou 3 inteiros e 78 centésimos. 57 centésimos, vou repetir o 57, 2 casas decimais também, 0,57. Então, quando o meu denominador for uma potência de base 10, o número decimal terá tantas casas decimais quantos forem a quantidade de zeros do denominador. Bem tranquilo. Ah, e se ele não é uma potência de base 10? Olha, a gente pode transformar ele em uma potência de base 10 e aí fica fácil. Por exemplo, 3 quintos. É fácil transformar 5 em 10? Sim. Se eu multiplico toda essa fração por 2, eu vou encontrar uma fração proporcional. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Ah lá, cheguei numa fração cujo denominador é uma potência de base 10, repito, 6, e ela vai ter uma casa decimal 0,6. 3 oitavos. 3 oitavos, como é que eu posso transformar isso aqui um denominador sendo uma potência de base 10? 3 oitavos. Vou transformar esse 8 aqui, por exemplo, em 1000. Se eu multiplicar 8 por 125, eu sei que ele vira 1000. Então, eu posso fazer isso. 1000, 3 vezes 125 dá 375. Não é uma conta difícil de fazer. É mais fácil do que efetuar uma divisão de 3 por 8. Então, eu vou repetir o 375 e como eu tenho aqui 3 zeros, eu vou ter 3 casas decimais. 0,375. 200avos. Vou multiplicar por 5 toda essa fração e encontrar uma fração proporcional. 1 vezes 5, 5. 200 vezes 5, 1000. Pronto, agora eu tenho uma fração cujo denominador é uma potência de base 10. Repete o 5. 3 zeros são 3 casas decimais. Então, eu preciso de mais 2 zeros aqui. E aí, eu tenho o resultado 5 milésimos. Se de tudo eu não conseguir transformar o meu denominador numa potência de base 10, aí sim eu efetuo a divisão. 7 dividido por 30, vou fazer, por quê? Fração é uma divisão, né? 7, quantos 30 tem dentro do 7? Nenhum. Então, só lembrando aqui, 0, acabou a minha divisão, mas tem resto 7. Eu preciso dividir o resto, vírgula 0. Então, 2 vezes 30, 60. 70 menos 60, 10. E aí eu coloco aqui, ó, 0 e vou no 3. 3 vezes 30, 90, sobrou 10. E aí eu vou perceber que eu vou entrar aqui numa dízima periódica, tá? Porque eu vou colocar 100 ali de novo, 90 vai sempre sobrar resto 10. Então, nós vamos ter uma dízima periódica. 0,2333. Então, esse meu resultado aqui vai ser 0,23 e a gente usa um tracinho em cima do 3 para mostrar que ele se repete. A dízima periódica tem a repetição 3 infinitas vezes. Agora vamos ver como é que fica o caminho inverso, transformando decimais em fração. Então, primeira coisa, transforma em uma fração cujo denominador é uma potência de base 10. O numerador vai ser todo o número de novo sem a vírgula e o denominador vai ser o 1, seguido de tantos zeros quantos forem a quantidade de casas decimais. Vamos ver esse primeiro passo aqui. 23,5, então eu vou ter o número 235, eu vou repetir todo o número sem vírgula. E lá no denominador eu vou colocar o 1, seguido de uma casa decimal, então 1 zero. 235 décimos. Segundo passo, simplificar a fração. Então, veja bem, se no caso, se tiver um divisor comum entre numerador e denominador, nós podemos simplificar a fração.
235 e 10, dá para eu dividir ambos por 5. Então, eu vou ficar com 47 décimos. Isso significa que se lá na calculadora você colocar 47 dividido por 10, o resultado vai ser 23,5. Segundo exemplo, quem é o meu número aqui? É apenas o 5, porque o resto é zero à esquerda. 5 dividido por quanto? 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 zeros. Beleza. 5 dividido por 1.000, 5 milésimos. 5 milésimos eu consigo simplificar também dividindo por 5, então eu vou ter 1/200. Se eu pegar 1 e dividir por 200, que aliás foi o exemplo dado quando a gente transformou a fração em decimal. Espero que tenha ajudado.